uma igreja não vai para frente enquanto cada crente não assumir a sua responsabilidade pessoal. Estes crentes estavam indo orar, Pedro e João estavam indo orar. Eu pergunto a vocês, que horas eles iam orar? Qual era o horário que eles iam orar? Diz o texto aí, fique atento ao texto. Que hora eles iam orar? Qual o horário? A hora nona, às 3 horas da tarde. Os judeus, eles tinham estes 5 horários. A primeira hora às 6 da manhã, a terceira hora às 9 da manhã, às 6, a hora sexta, ao meio-dia, e a hora nona às 3 da tarde, a 12ª hora às 6 da tarde. Então eram 3 horas da tarde quando eles estavam indo para a oração. Eles não estavam indo às 3h05, às 3h10, às 3h15, como muitos fazem a obra do Senhor relaxadamente. Para Deus tudo bem. Cada um de nós, em primeiro lugar, precisa cumprir a sua responsabilidade pessoal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que está aí na tela. Quantos aqui foram chamados para serem pregadores, pregoeiras da palavra de Deus? Levanta a mão aí. Quantos foram chamados para serem pregadores? Temos aqui uns 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pergunto, e quantos aqui foram chamados para ir para o céu? Foram chamados para viver com Cristo eternamente, já são salvos, vão viver com Cristo. Quantos? Foi que houve, pastor Pécio? Meus amados irmãos, este é o primeiro grande problema. Nós achamos que a responsabilidade de ser pregador, pregoeira da palavra de Deus, que é do pastor, que é do missionário. Meus irmãos, o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, é o mesmo Jesus que diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, a coisa que mais me impressiona na Bíblia é que Jesus, depois de ressuscitado, nos 5 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, nos 5 livros, Jesus repete a mesma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Com outras palavras, mas em todos os livros ele fala esta ordem, porque é a ordem suprema, a ordem precípua, a missão precípua da igreja. Veja só, a igreja, quando está reunida dentro das 4 paredes, ela deve adorar a Deus. Vocês fazem isso muito bem. A igreja deve adorar a Deus, não tem outra prioridade. Mas quando a igreja sai das 4 paredes, cada crente é responsável diante de Deus para levar esta palavra aonde quer que esteja. Agora, queridos irmãos, se nós nem sequer reconhecemos que esta é a nossa responsabilidade, se nós nem sequer reconhecemos que fomos chamados por Deus para pregar este evangelho, como vamos cumprir esta missão? A primeira responsabilidade de uma igreja relevante é cada crente diz: eu sou responsável. Quem ganha ovelhas não é o pastor, quem dá cria a ovelhas são outras ovelhas. O pastor cuida das ovelhas. O pastor ganha ovelhas também como ovelha, não como pastor. Como pastor, o trabalho dele é cuidar das ovelhas. Cabe às ovelhas da cria a novas ovelhas. Então, em primeiro lugar, uma igreja relevante é marcada porque cada membro da igreja reconhece: eu sou um pregador, uma pregoeira, eu tenho a responsabilidade de ganhar os meus vizinhos, meus colegas, meus amigos, é a minha responsabilidade. A segunda marca, a segunda prática de uma igreja relevante é a visão da necessidade das pessoas. A igreja precisa saber o que é que as pessoas deste bairro, desta região precisam. Por exemplo, quem aqui gosta de ganhar dinheiro? Opa! Tão pequenininho, hein? Já? Tão pequenininho. Apareceu mais do que pregadores, viu, pastor? Bem, quem gosta de ganhar dinheiro, aqui nesta região aqui de São Miguel, você quer ganhar dinheiro, o que seria melhor? Você, empresário, microempresário, quer ganhar dinheiro aqui
que seria melhor? Seria melhor que nessa região um carrinho de cachorro quente, uma lanchonete ou um McDonald's? O que seria melhor para ganhar dinheiro? O que está faltando aqui? O que é que precisa nessa região? Burger King, aqui temos já um comprador. Ok, o que é que precisa nessa região? É uma farmácia, é uma padaria ou um supermercado? O que é que seria que está faltando aqui nessa região? Bem, mas nós como cristãos não estamos aqui para ganhar dinheiro, estamos aqui para ganhar vidas. O que é que este bairro aqui precisa? Um projeto desta igreja. A igreja vai fazer um projeto para ganhar os alemães que moram aqui na região de São Miguel. Seria um bom projeto? É isso que esse bairro precisa? Ganhar os alemães? Vamos ganhar então os japoneses que moram aqui nessa região? É isso? Não, vamos ganhar os nordestinos que moram aqui nessa região. Aí tem, né? Irmãos, a igreja precisa conhecer qual é a necessidade das pessoas do seu bairro, da sua região. Irmãos, são tantas coisas que a igreja pode fazer. Nossa igreja agora comprou um espaço, tem um terreno onde vai ser o futuro templo, e construímos lá uma quadra de esportes e resolvemos abrir inscrição para vários cursos. Vocês sabem o que é aparecer de uma hora para outra 50, 60 meninos que estão estudando, aprendendo skate, outros que estão fazendo jiu-jitsu, outros que estão fazendo bike. Irmãos, quanta gente! Sexta-feira passada eu estava ajoelhado em cima de um tatame, no meio de uns 30, 40 camaradas, lutadores. Estávamos ali no momento da palavra, no momento da oração. Eu falei para a líder da nossa igreja, eu jamais estaria com essas pessoas aqui, ou eles certamente não estariam na igreja, se convidássemos para ir para a igreja. Mas aqui, eles esperam e pedem o momento da palavra. Meus amados irmãos, aqui dentro nós temos fartura, temos a Bíblia, temos pastores, temos música, temos quantas coisas especiais que nós temos, além da presença de Deus, além do Espírito Santo. Nós somos ricos, irmãos. As pessoas lá fora estão passando dificuldades, não apenas privações, mas problemas espirituais. Aqui em São Paulo se converteu um jovem de 19 anos, estava querendo se batizar, e ele disse: pastor, eu preciso um momento para conversarmos. Atendi aquele jovem, ele disse: pastor, a minha avó trabalha com feiticismo, macumba, quer dizer, o nome já está dizendo, não é boa cumba, é macumba. A minha avó trabalha com essas coisas, e pastor, de vez em quando nós estávamos lá no terreiro e alguém era tomado e dizia assim: vá na rua tal, na hora tal, no dia tal, que vai passar uma pessoa vestida com tal roupa, pegue essa pessoa, coloque no carro e leve para tal lugar. Pastor, isso não foi uma vez nem duas que nós levamos essas pessoas, e que lá nós cometíamos todo tipo de atrocidade, como furar com ponta de canivete, com ponta de cigarro, fazíamos de tudo com aquelas pessoas, e depois aquela pessoa aparecia morta em algum lugar. Pastor, isso não foi uma vez, nem duas, nem três. Pastor, eu não consigo dormir quando eu me lembro daquelas coisas que eu fazia junto com meu tio e com aquelas pessoas. Me lembro de uma outra moça que chegou desesperada, veio do interior, fugida, 14 anos de idade, a Paula, e ela veio fugida porque começou a namorar com um rapaz que os pais não queriam. Ela fugiu para ir com esse rapaz, era uma favela, o rapaz era uma espécie de traficante. Para ela estava mil maravilhas porque tinha tudo, mas alguém da comunidade comprou uma porção de drogas e não pagou. Aquele rapaz com quem ela estava pegou um menino de 8 anos, que era o irmão de quem comprou as drogas, e levou para um morro, e começou a bater no menino,
dizendo: seu irmão vai aprender como se faz, vai aprender a não ficar, vai aprender a pagar o que ele deve. E ela começou a ter uma crise, dizer: pastor, eles pegaram um canivete, uma lâmina que eles tinham, e começaram a tirar a pele do menino. E foram tirando, pastor. Comecei a gritar. Eu queria sair, eles não me deixaram sair. E eles foram, o menino gritando. Pastor, aquele menino foi achado morto lá no morro. E agora, pastor, eu fugi de lá e estou com medo, porque eles podem vir atrás de mim. Eu estou apavorado, não sei o que fazer. Meus amados irmãos, nós não temos a mínima ideia do que as pessoas estão passando. E a igreja precisa se compadecer, se importar com essas pessoas. A segunda marca de uma igreja relevante é que cada crente fica pensando: o que é que eu poderia fazer para de alguma forma construir uma ponte do meu coração para o coração desta pessoa, para que através dessa ponte Jesus passe. O pastor somente pensar isso é uma coisa, o líder de ação social pensar é uma coisa, mas quando a igreja diz: esta é a minha responsabilidade, ver o que é que as pessoas precisam e através disto alcançar essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus ia por todo lugar fazendo três coisas. Quem lembra? Mateus 9,35. Jesus ia fazendo o que? Primeiro, ensinando para a cabeça, para o intelecto, ia pregando para a alma, para o espírito, mas também ia curando as enfermidades, se importando com as pessoas. Uma igreja relevante é uma igreja que se importa com a comunidade onde ela está inserida. Eu faço uma pergunta aos irmãos: se esta igreja fosse tirada daqui deste lugar, deste endereço, faria diferença? Meus irmãos, eu tenho ficado apavorado, porque eu tenho andado por esse estado todo. Nós temos muitos patrimônios, igrejas com salões, salas, isso fica fechado durante a semana toda. É falta de mordomia. Quanto poderíamos fazer usando aquilo que nós temos? Uma igreja relevante é uma igreja que se importa com a necessidade das pessoas, não é apenas para cuidar do físico, é também através disso alcançar o coração e a alma dessas pessoas. Em terceiro lugar, uma igreja relevante é uma igreja que tem a visão da unidade. A igreja que tem visão da unidade. Eu pergunto aos irmãos: quem eram estes que estavam indo para o templo? Veja aí no seu texto. Veja aí no seu texto. Capítulo 3, verso 1. Quem subia ao templo? Versículo 3. Ele viu a quem? O paralítico viu a quem? Verso 4. Pedro disse: olha para quem? Verso 5. O homem olhava para quem? Para Pedro e João. Verso 11. O homem apegava-se a quem? Pedro e João. Agora, irmãos, quem eram estes dois, Pedro e João? João era o apóstolo do amor, aquele que disse: filhinhos, amai-vos aos outros, aquele que recostava no peito de Jesus, o apóstolo do amor, que escreveu João 3,16. E Pedro quem era? Pedro era um praiano rústico, um nordestino. O negócio comigo é na peixeira, passou na frente, eu passo a espada mesmo. Estes dois homens totalmente diferentes um do outro estavam unidos, porque tinham um propósito comum, o propósito de glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, dentro da igreja, o que não falta são pessoas diferentes. E meus irmãos, estas diferenças foi Deus quem fez. Deus nos fez diferentes, não para nós nos degladiarmos, mas para nós nos completarmos. Tem gente difícil dentro da igreja, sim ou não? Alguém já disse o seguinte: tem irmão que a gente só não nega que é irmão, porque o pai não nega que é pai. Porque não é fácil. Não é fácil a convivência.
Agora, irmãos, a última oração de Jesus, e na hora da morte de Jesus, a oração dele era essa: Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Deus espera que haja unidade. Só existe unidade quando tem diversidade. Deus nos fez diversos, Deus nos fez diferentes para nos completarmos. A igreja precisa ser marcada pela unidade, pela comunhão. Eu vou pedir a vocês para fazer um movimento aqui. Está funcionando esse microfone? Um minutinho só. Vou convidar para vir aqui à frente. Vem aqui, meu irmão, você. Isso. Vem aqui vocês dois também. Vem aqui. Isso. Isso, pode ficar aqui nesse cantinho. Ok? Então aqui estão esses três irmãos. Pelo jeito, dois são do coral, né? Ok. Estão aqui esses três irmãos da igreja. Não sei se pertencem ao mesmo grupo de trabalho aqui. E está chegando um novo irmão aqui na igreja. Cadê o novo irmão chegando? Vem aqui, irmão. Você que está chegando. Isso. Aqui de camisa de listra. Vem. Está chegando aqui um irmão novo na igreja e tal. E ele está se aproximando aqui. E vai chegar então a participar deste grupo aí. Olha aí, um novo irmão na igreja. Vai chegar aí, irmão. Se aproxima do povo. Eles dão uma volta aí, vê se pelo outro lado dá jeito. Vê pelo outro lado aí se consegue entrar, irmão. Irmãos, veja só. Existe comunhão aqui entre esses três irmãos? Sim. Existe comunhão, os três estão conversando, às vezes são do mesmo coral, tem pontos em comum, isso é certo. Agora, está chegando aqui um novo. Ele está querendo entrar, está podendo ou não? Está conseguindo ou não? Isso aqui, irmãos, se chama o seguinte: a comunhão exclusiva. Na igreja tem muito isso, a comunhão exclusiva. É do coral, é do grupo aqui que ensaia, não sei o que e tal, são das irmãs, são dos irmãos. Mas a igreja precisa trabalhar com a comunhão inclusiva. Está chegando mais um novo irmão aí. Olha aí como é que é recebido o novo irmão, está vendo? Olha a diferença. Bom, obrigado, irmãos. Irmãos, na igreja, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus tinha panelinha? Não? Tinha ou não tinha? Jesus fica conversando só com João. Daqui a pouco vai para o monte, somente Pedro, Tiago e João. E os outros? Vai ter a ceia somente os 12. Vai mandar para ali só os 70. Jesus tinha panelinha. Agora estava lá Jesus com os 12. Aí chega uma mulher gritando e quer entrar no grupo. Pode ou não? Pode ou não pode? Pode entrar, deixa ela vir. E que é a senhora? É minha filha que está endemoniada. Ok? Está Jesus com os discípulos. Vem lá o cego pedindo para Jesus atender. Pode ou não? Tem as crianças ali querendo vir a Jesus. Pode ou não? Irmãos, não é errado na igreja ter panelinha. É normal. Porque este grupo aqui, eles têm um motivo, uma razão para estarem juntos. Agora, a panelinha de Jesus era uma panelinha sem tampa. Sempre podia entrar mais um. Na igreja tem os grupos mais aproximados, nessa unidade, nessa comunhão, mas tem que estar aberta, irmãos. Irmãos, a pessoa que chega na igreja logo, a pessoa está sem ambiente. Qual é o melhor grupo de integração de uma igreja? É uma comissão? O melhor grupo de integração de uma igreja é a própria igreja. Irmãos, eu fui passar um mês de férias com a minha esposa no litoral, em determinado lugar, antes de ser pastor em outra região do litoral.
E quando eu estava ali, passamos um mês indo de manhã e de noite, indo na semana, o mês inteiro. Não fomos apresentados nem perguntaram quem era. Depois de um mês já estávamos indo embora. Então eu peguei os boletins da nossa igreja e disse: pastor, eu sou pastor em tal lugar, assim, assim. Está aqui os boletins nossos. Oh, meu irmão, me perdoe, meu irmão. Você poderia pregar na quarta-feira? Não, pastor, já estou indo embora. Pastor, me perdoe, pastor. Não, meu irmão, não é porque eu sou pastor, não. Uma família com 4 pessoas. Viemos de manhã, de tarde, viemos na semana. Uma igreja pequena, a metade dessa aqui. Irmãos, um aperto de mão, um bem-vindo, isso é gostoso para todo mundo. Então uma igreja relevante é uma igreja, em primeiro lugar, que faz o quê? Sabe da sua responsabilidade pessoal. Segundo, se importa com a necessidade das pessoas. Terceiro, tem a visão e a prática da unidade. Vamos para o quarto. Quarto, tem a visão da liberdade para adorar a Deus. Este homem, quando foi curado, diz a Bíblia que ele começou a sair andando, saltando e louvando a Deus. Meus amados irmãos, nós os cristãos sim temos liberdade para adorar a Deus. Na hora de adorar a Deus, não tem que ficar olhando para um lado ou para o outro lado se está certo, não, é você e Deus, é o seu culto. Você tem liberdade para adorar a Deus, mas não podemos usar a nossa liberdade para libertinagem. Há pessoas que usam a liberdade para libertinagem. Me lembro de um culto que fomos fazer numa casa de um novo convertido. Lá chegaram 2 irmãs de uma outra igreja, e as irmãs levaram bebida alcoólica, cerveja, para a casa daquele rapaz que era o aniversário dele. Ficamos olhando, as 2 disseram que eram crentes, estavam lá bebendo. Um dos nossos irmãos foi até a cozinha onde elas estavam preparando. Irmãs, o que está vendo? Vocês que são da igreja tal e estão bebendo e tal. Ele falou assim: ah, meu irmão, olha, antes da gente ser batizada com o Espírito Santo, a gente tinha essas coisas também como vocês, mas agora que a gente foi batizada com o Espírito Santo, agora a gente bebe, a gente dança, a gente faz de tudo, irmão. Nossa pergunta é: que Espírito foi que batizou essa pessoa? Meus irmãos, nós temos liberdade para adorar a Deus, mas muitas vezes nós agimos como meninos e entristecemos ao Senhor. Um missionário foi numa tribo africana e, chegando lá, ele começou a pregar a palavra. Quando ele começou a pregar a palavra, os irmãos começaram a pular, e começaram a pular e a pular, e ele tentou diminuir a frequência, mas os irmãos, era uma história de madeira, os irmãos começaram a subir na história de madeira e começaram, ele não conseguiu mais pregar. Ele ficou: poxa vida, eu nunca tinha visto isso. E os irmãos, mas aquela alegria imensa, o alarido, aquela coisa. Aí foi para uma outra, uns 30 quilômetros na frente, de novo a mesma história de madeira, lotado de irmãos. Aí o pastor começou a falar, o pastor aqui de São Paulo começou a falar, mas bem pausadamente, com medo da coisa acontecer de novo, né? E foi falando, e os irmãos não se moviam. E ele continuou a falar, e a falar, e a falar, e os irmãos ali. Daqui a pouco ele olhou, e uma lágrima descia no rosto de um daqueles irmãos. E ele olhou, e cada um deles estava ali compungidos, mostrando uma grande contrição com aquela palavra. Ele terminou de pregar, e todo mundo assim. Bem, ele voltou para o Brasil e fez uma pergunta que eu faço a vocês agora: qual daquelas 2 tribos adorou melhor a Deus? Qual das 2 adorou melhor a Deus? A primeira ou a segunda?
A segunda? A primeira? As duas? As duas, irmãos. Porque Deus nos fez diferentes. E o que Deus quer ver é a nossa sinceridade. É com decência e ordem. Então, quando eu vou louvar a Deus, Ele quer que eu adore de todo o coração, com liberdade. E essa minha adoração, por exemplo, na igreja, tem que ser resultado da minha vida lá fora. Porque às vezes eu chego aqui na igreja e prego tão bonito, e o irmão canta tão bonito, que coisa, que espiritualidade. Mas Deus diz assim: eu passei a semana toda tentando te encontrar sozinho no quarto, orando e lendo a Bíblia. A semana toda te procurei, não te encontrei. E agora você está aqui mostrando essa espiritualidade toda. Hipócrita. Teatro? Não. Mas adoração verdadeira, Deus procura, Deus aceita. Tem irmãos que gostam de adorar mais, levantando a mão, fazendo algum gesto, demonstrando de alguma forma física, outros que não. Então a igreja relevante tem esta liberdade para adorar a Deus, com decência e ordem, mas sabendo que está adorando é a Deus. Quinta visão, visão da possibilidade. Esse homem, meus irmãos, estava há quantos anos paralítico? Quem lembra? Capítulo 4, verso 22. O homem tinha quantos anos que foi curado? O homem desde nascença era paralítico. Quantos anos ele estava agora? 40 anos. Quando Pedro e João olhou a necessidade daquele homem, oraram por ele, pegaram na mão dele, o ajudaram para se levantar. O milagre, o impossível aconteceu. Irmãos, ler a Bíblia e não crer na prosperidade, não crer que Deus abençoa, que Deus responde, é ler a Bíblia de cabeça para baixo. É o Salmo primeiro. Tudo quando fizer prosperará. Deus abençoa, sim. O problema é que existe uma teologia exagerada, uma teologia supersticiosa, uma teologia que contraria a Bíblia. Eles dizem: você é crente, então você não pode ficar doente. Você é crente, a sua conta de luz não pode aumentar. Você é crente, casou com a mulher, veia, então diga assim: a minha mulher é bonita, a minha mulher é bonita, a minha mulher é bonita, e ela vai ficar bonita. É a teologia da confissão positiva. Para estes tais, naquela parábola do rico e Lázaro, quem ia para o inferno era Lázaro, porque era pobre. Estes gostam da teologia de Jó: não me deu o que eu quero, então amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora, Jesus não é contra você ter coisas boas e coisas novas. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus montou no jumentinho, mas era um jumentinho zero. Ele foi para aquele túmulo, era um túmulo zero. Jesus não é contra você ter coisas boas. Agora, irmãos, o milagre acontece quando Deus quer e como Deus quer. Eu quero perguntar aos irmãos o seguinte: olha só, o homem tinha quantos anos? 40. Jesus tinha morrido e ressuscitado, não tinha ainda um ano. O homem era colocado desde criança, muito tempo, ali naquela porta, todo dia colocado. Eu pergunto aos irmãos: Jesus alguma vez tinha visto aquele homem pedindo esmola ali na porta do templo, sim ou não? Claro que sim. Com certeza, algumas vezes até Jesus mandou que Judas pegasse alguma moeda e desse para aquele homem. Era um costume dele ficar ali. Já tinha 40 anos que ele estava ali. Jesus conheceu, Jesus viu. Agora, por que Jesus não curou aquele homem quando estava aqui? Por que Jesus então deixou para curar agora que ele já tinha morrido e ressuscitado?
para que o nome dele fosse glorificado. Irmãos, com a cura desse paralítico, sabe o que aconteceu? Mais de 2.000 pessoas se converteram. O número se elevou para 5.000 pessoas. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele está disposto sim a atender a igreja nos seus pedidos, nas suas necessidades. A igreja